Mokushiroku no Yonkishi, ou os 4 Cavaleiros do Apocalipse, existem diversos personagens extremamente poderosos, principalmente após o time skip que a obra sofreu depois do capítulo 128, e dentre esses seres incríveis, existe um seleto grupo de 10 personagens que continuam vivos até os dias de hoje, que superam todos eles. Nesse vídeo, você verá quais são esses 10 personagens mais fortes vivos de Mokushiroku no Yonkishi. Será que a sua lista é igual à minha? Em qual posição ficará o Lancelot, o novo Escanor da obra? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve para não perder os próximos vídeos desse universo incrível de Mokushiroku no Yonkishi. Aproveita também e já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se você é um bom fã do universo de Nanatsu no Taizai, não vai querer perder a oportunidade de completar ou iniciar a sua coleção dos volumes dos mangás da obra. Pensando nisso, separei as melhores promoções disponíveis na Amazon e deixei os links de todas elas aqui abaixo na descrição do vídeo. Então corre lá e aproveita, porque é por tempo limitado, já que as promoções da Amazon estão sempre mudando, e se você deixar para outro dia, talvez não sejam as mesmas promoções. Link na descrição. Para abrir esse top 10, Diane, uma dos 7 pecados capitais, membro do clã dos gigantes e também a serpente do pecado da inveja, que tem o seu auge de poder mostrado durante a nova Guerra Santa contra o clã dos demônios, onde ela foi reconhecida pelo antigo rei dos gigantes, o Droll, que morreu a protegendo depois de declará-la como a sua sucessora, e participou da batalha contra o rei demônio. Como uma gigante, Diane possui uma força física impressionante. Ela se mostrou capaz de se comparar com Meliodas em termos de força e até mesmo rompeu barreiras capazes de resistir a meteoros com um único soco. Porém, esse tamanho todo vem com uma velocidade extremamente reduzida devido ao peso do seu corpo, e depois de passar pelo julgamento de Droll, a conexão de Diane com a Terra aumentou, e assim ela pode aumentar o seu poder enquanto dança, usando a dança especial criada pelo seu antecessor. E ela fica nessa posição por ser a que menos mostrou feitos, mas isso não quer dizer que o pecado da inveja é fraca. Ela conseguiu batalhar contra Mael enquanto ele estava corrompido pelos mandamentos. Foi ela quem deu o primeiro golpe na besta Indra e usou a dança de Droll para usar sua técnica Criação da Terra, que causa um terremoto que destrói toda a terra ao seu redor para levantar inúmeros destroços que foram capazes de retirar o rei dos demônios do lago de Salisbury. E o poder inato de Diane é a criação, que é um poder mágico exclusivo do clã de gigantes, que possui uma enorme conexão com a Terra e permite assim que ela controle obviamente a Terra. E com ele, a gigante mostrou inúmeras técnicas, mas algumas das principais foram as seguintes: o Heavy Metal, que converte todo o seu corpo em metal, aumentando seu peso, força e durabilidade. Outro golpe é o Meteoro Ascendente, onde a Diane levanta o Gideon bem acima da sua cabeça, erguendo um enorme pilar em forma de estrela abaixo do seu oponente. E o pilar atinge o alvo a uma velocidade incrível, cuja força os prende contra o pilar à medida que se estende em direção ao céu. E como já falei anteriormente, ela pode usar a Criação da Terra, onde depois de usar a dança de Droll para aumentar o seu poder, Diane destrói o terreno ao seu redor e levanta milhares de distritos que ela joga no oponente. E por fim, ela pode usar também o Ground Gladius, ou Lâmina da Terra, onde ela bate o Gideon no chão e eleva a terra em uma torre afiada e gigantesca com a aparência de uma lâmina, e esse ataque dissipou instantaneamente a técnica combinada Dragon Castle, e era tão grande que podia ser vista de toda a capital. O seu tesouro sagrado é o Gideon, martelo de guerra projetado para o clã dos gigantes, que é feito de um material mais forte que o aço e pesa 2.200 kg. Com ele, Diane é capaz de extrair toda a capacidade da sua habilidade, a criação, e assim aumentar sua conexão com a terra para manipulá-la, ou usa a habilidade do Gideon, que a permite absorver ataques mágicos que recebe e os redirecionar para a Terra, cancelando-os como resultado. No entanto, a magia redirecionada causa um sério dano à Terra e às criaturas que vivem nela. Por isso ela vai ficar aqui em 10º lugar. Em 9º lugar, Gowther, o pecado da luxúria, que é revelado ser um boneco criado por um grande bruxo do mesmo nome na forma da sua antiga amada, a Glariza, e também é um ex-membro dos 10 mandamentos, servindo como representante do seu criador durante o seu tempo como os mandamentos. Gowther foi junto do seu mestre, o grande bruxo Gowther, um dos grandes responsáveis por acabar com a antiga Guerra Santa contra o clã dos demônios, já que o Gowther original recorreu a um feitiço proibido que tornava possível alterar as memórias de uma pessoa e, por consequência, acabava alterando também as memórias de todos os outros relacionados a ele, incluindo os deuses mais poderosos, como o Rei Demônio. Como um membro dos 7 pecados capitais, Gowther participou de incontáveis batalhas, e entre as mais perigosas estão a batalha contra o clã dos demônios, a batalha contra o Rei Demônio e a batalha contra Cat Palog. Devido a ter
um corpo de boneca, Gaulter tem uma pseudo-imortalidade que lhe permitiu sobreviver a ferimentos fatais, como quando teve sua cabeça cortada por Hendrickson, ou quando seu corpo foi extremamente danificado ao ponto de se quebrar pelos ataques de Mael. A batalha contra o Rei Demônio, enquanto ele estava no corpo de Meliodas, é o Gaulter que leva os pecados para o mundo espiritual, com o seu poder para dar apoio sentimental ao Meliodas, que estava enfrentando seu pai no mundo dos espíritos. Na batalha contra a besta Indra, Gaulter usa sua flecha apagadora para impedir o contra-ataque da criatura. Na batalha contra o Rei dos Demônios, usando o corpo de Zeldris, ele consegue levar Meliodas para a alma do irmão do seu capitão. Também lança o seu feitiço que é capaz de anular a habilidade do governante do Rei Demônio, para que o ataque final dos pecados derrote o vilão. O seu poder inato é uma invasão e permite Gaulter aprisionar seus oponentes dentro de suas próprias memórias, e isso pelo menos em sua forma mais básica, porém também lhe concede a capacidade de ler os pensamentos e memórias de outras pessoas. Pode aprisionar os inimigos em uma ilusão de sua memória mais afetuosa, que pode ser desencadeada diretamente com um contato físico ou ainda indiretamente, conjurando seu tesouro sagrado, que o permite atacar de longe. Enquanto presos na ilusão, os inimigos são incapazes de realizar qualquer movimento, tornando-os indefesos aos ataques. Outro ponto ainda é que esse poder lhe dá a capacidade de entrar na mente de uma pessoa e conversar com o seu subconsciente, embora ele possa ser expulso à força. E como esse poder pode afetar a mente, uma de suas aplicações é manipular o sistema nervoso de diversas maneiras, como controlar os movimentos de um oponente, deixá-lo inconsciente ou alterar seus sentidos. E o seu tesouro sagrado é o Herit, que é um arco gêmeo feito de energia que pode ser invocado sempre que for necessário. E ele extrai toda a capacidade do Gaulter e trabalha em conjunto com a sua habilidade, uma invasão. Um bom exemplo disso é a técnica Apagão, que usa seu poder para envolver tudo dentro de um raio de 3 milhas em volta do Gaulter, e todo mundo com nível espiritual inferior a 400 capturados dentro do alcance da técnica fica inconsciente por exatamente 10 minutos. Em oitavo lugar, Tristan Liones, o filho de Meliodas e Elizabeth, o príncipe do reino de Liones, que de acordo com a profecia é aquele que tem a santidade e a maldade nos olhos, além de ser o cavaleiro que representa a peste. Como filho de Meliodas e Elizabeth, Tristan é um Nephilim e alvo de muita raiva por parte dos demônios, que o enxergam como um ser não natural ou uma representação física daqueles que derrotaram o clã 16 anos atrás. Porém, isso mudou após os eventos do arco do reino demoníaco, onde ele fez de tudo para defender os seus novos aliados. Tristan possui habilidades de combate acima da média desde os 10 anos de idade, e aos 16, suas habilidades de luta parecem ter melhorado muito. Ele herdou os poderes da deusa da sua mãe e os poderes demoníacos do seu pai, que ele pode manifestar separadamente ou ao mesmo tempo, porém ele sempre opta por usar seus poderes de deusas, ou então os poderes do demônio junto com a deusa ao mesmo tempo, apesar das desvantagens, já que quando ele usa apenas o poder demoníaco, ele perde o controle e se torna mais violento. E entre seus feitos está conseguir enfrentar Galan e Meracilla tranquilamente antes dos dois se fundirem, e também tentar atacar o Arthur quando o Rei do Caos chega a Liones, embora ele não tenha tido sucesso e também tenha sido salvo pelo seu pai. E durante o arco do reino demoníaco, ele enfrentou a besta do testamento, a fusão de vários demônios criada através de um dos poderes dos Cavaleiros do Caos de Camelot, porém precisou da ajuda da Gawain para finalmente derrotar o inimigo. E como um descendente das deusas, Tristan pode criar 4 asas para conseguir voar, pode usar o arco para gerar e manipular luz divina que forma partículas capazes de desintegrar qualquer coisa que toque, e pode usar algumas técnicas derivadas como as seguintes: a estrela cintilante, onde o Tristan explode um oponente com um enorme arco em forma de uma estrela cruzada. Pode usar cura estelar, onde ele cura instantaneamente e acaba com a dor de quem é atingido pela magia. Pode usar o relâmpago do céu, onde ele encanta sua espada para ganhar poder suficiente para ser capaz de cortar a Meracilla. Pode usar a técnica estrela cadente, onde ele pode liberar uma chuva de projéteis de luz sobre o inimigo semelhantes a uma estrela cadente. E claro, também se mostrou capaz de combinar a técnica das deusas com a técnica dos demônios, usando a técnica estrela cadente e a técnica neve escura para submergir o alvo em uma cadeia de explosões, sendo o resultado do cancelamento mútuo dos ataques da magia da luz e escuridão. Em sétimo lugar, Lancelot, aquele que alguns dizem até mesmo ser mais forte que o Meliodas e o Arthur, já que se saiu muito bem contra o Rei do Caos. Porém, é bom lembrar que o Arthur não estava batalhando a sério, assim como o Meliodas também não, porque o Rei de Liones estava mais preocupado em proteger o seu filho. Contudo, Lancelot é muito poderoso e é de longe o mais forte dos 4 cavaleiros do Apocalipse até o momento, porém ficará aqui em sétimo no ranking geral dos mais fortes vivos da obra. Ele é o filho de Ban com a Elaine, e o príncipe de Benwick, que aos 10 anos desapareceu com Jericho, e 6 anos depois, durante os eventos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, reapareceu como uma misteriosa raposa falante chamada Sin, que acompanhou o Percival no início da sua jornada até revelar quem ele realmente era. E como filho de Ban e Elaine, ele é meio humano e meio fada, e muito por causa disso possui habilidades de combate acima da média, possui força física, velocidade e reflexos impressionantes. Durante a jornada até Liones, ele foi capaz de matar Doran, um cavaleiro do caos, com um único golpe, e derrotou facilmente outro cavaleiro chamado Fidet, algo que se mostrou
mostrou muito plausível quando seu poder foi comparado ao dos 7 pecados capitais por Tristan durante sua batalha contra Arthur. Lancelot também demonstra habilidades notáveis no tiro com o arco, tendo precisão suficiente para atacar os pontos de pressão do adversário com efeitos mortais. Durante sua batalha contra Nanash, uma deusa comparável aos 4 arcanjos, ele lidou com seus ataques armados e desarmados sem ferimentos, e foi descrito por Gawain como alguém que liberou quantidades enormes de poder mágico, e de acordo com a profecia, Lancelot é o cavaleiro da guerra e também um ser misterioso sem aparência fixa, revelando-se capaz de mudar de forma devido ao seu poder das fadas, assumindo assim a aparência de humano, fada ou até mesmo de raposa. Seu poder é chamado de Lua Nebulosa ou Nebulosa Lua, onde é capaz de destruir e desintegrar alvos com poderosa energia mágica. Por causa disso, nenhuma arma pode resistir a esse poder, onde ele mostrou basicamente 2 técnicas até o momento: a Estrada Brilhante ou Orientação da Lua, onde ao apontar uma arma para o inimigo, dispara um feixe de luz que persegue o alvo em alta velocidade, que o pulveriza quando atinge. Por fim, o Raio do Estômago, onde ele se mostrou capaz de disparar uma flecha imbuída em magia através da barriga de Albion, e como se ele já não fosse apelão suficiente, também se mostrou capaz de usar vários poderes das fadas, e assim como sua mãe e outras fadas, é capaz de decifrar os pensamentos, memórias e emoções daqueles ao seu redor. Sua habilidade parece ser superior a outras fadas, porque parece ser capaz de projetar seus próprios pensamentos na mente dos outros, e ao ler a mente de um adversário ou as memórias de um aliado em relação a esse adversário, ele se torna capaz de reproduzir seus estilos de combate físico, e usou isso para treinar o Percival durante o arco do Reino Demoníaco. Além disso, assim como King, ele é capaz de alterar sua aparência física, porém sua transformação parece ser superior à de outras fadas, porque parece ser capaz de adotar as habilidades daquele cuja aparência ele assume, como por exemplo a força superior dos gigantes. Em sexto lugar, Merlin, um membro dos 7 pecados capitais, o pecado da gula, e aquela que é considerada a maior maga de Britânia. Durante a batalha de Camelot, ela derrotou sozinha os 2 demônios de mais alto ranking naquele momento, o Chandler e o Cusack, e até mesmo o Lildochel, líder dos 4 arcanjos, afirmou que nunca queria fazer de Merlin uma inimiga. Através do seu vasto conhecimento de magia e feitiços, ela demonstrou a capacidade de levitar e é capaz de lançar ilusões, tendo produzido um grande exército de miragem poderoso que enganou até mesmo os grandes cavaleiros sagrados. Embora Merlin seja incapaz de usar a verdadeira magia de cura, como os druidas na floresta oriental, ela é capaz de curar doenças usando seu item mágico, o Anjo da Cura, e após a batalha contra os 10 mandamentos, Merlin restaurou o reino de Leones devastado pela batalha ao seu antigo estado em uma única noite. Outro ponto é que, devido a ter recebido as bênçãos do Rei Demônio e da Divindade Suprema, Merlin ganhou imunidade às habilidades de lavagem cerebral e possessão do clã das deusas, bem como o fortalecimento do seu espírito, tornando ataques como Ressonante do Cusack inúteis, e ganhou também resistência contra ataques mágicos e maldições sombrias, incluindo os mandamentos, algo provado quando ela foi capaz de se libertar do mandamento da verdade e não foi afetada pelo pacifismo do Great Road. Através da bênção do Rei Demônio, estudos sobre o Gauter dos 10 mandamentos, Merlin também adquiriu conhecimento das técnicas secretas originárias do Reino Demoníaco, como o Cubo Perfeito e a Ordem Absoluta, e o maior trunfo de Merlin em batalha está em seu conhecimento e inteligência, usando estratégias para tornar seus oponentes indefesos sem envolvê-los diretamente, como por exemplo, sua estratégia para deixar Escanor inconsciente através de uma combinação de amplificação de poder e o Blackout do Gauter, ou ainda o seu uso do Cubo Perfeito para colocar Meliodas em quarentena, e a sua tentativa de usar o selo mágico contra Chandler. O seu poder é o infinito, mas não o infinito do Satoru Gojo, tá? No caso da Merlin, é que permite ela parar o tempo dos seus feitiços, fazendo com que eles durem por toda a eternidade. A habilidade é tão poderosa que muitos já rotulam como uma trapaça, ao ponto de que é muito provável que qualquer feitiço que ela conjure continue vivo, mesmo depois que a própria Merlin morrer, caso ela não consiga desfazê-lo antes. Não importa o quão poderoso é o feitiço, Merlin só precisa lançá-lo uma vez para que seu poder faça efeito, e é extremamente versátil e pode ser usado de inúmeras maneiras, como congelar eternamente ou lançar raios e tempestades eternamente, assim como vimos ela fazer contra Chandler e Cusack. O seu tesouro sagrado é o Aldan, cujo qual não sabemos toda a extensão do seu poder, mas até agora ele foi visto sendo usado em conjunto com a telecinese de Merlin, pôde mostrar locais sempre que Merlin quisesse olhar para eles, poderia canalizar a maioria dos feitiços de Merlin e permitiu até mesmo Merlin transferir sua alma para ele para contornar algumas doenças ou danos físicos muito graves. Em quinto lugar, King, um membro dos 7 pecados capitais, o pecado da preguiça, irmão mais velho de Elaine, marido da Diane e o rei das fadas e protetor da floresta das fadas. Sendo uma fada, King demonstrou uma série de habilidades únicas para sua espécie, como por exemplo a capacidade de levitar ou voar, a capacidade de mudar sua aparência e roupas à vontade, bem como possuir grande velocidade igual a Meliodas e Ban. E apesar do seu grande poder, King é fisicamente fraco. No entanto, ele compensa sua falta de força com seu tesouro sagrado, o Chastity Fall, e o seu imenso nível de poder mágico, que falarei melhor mais à frente no vídeo, que é importante falar, porque depois que ele passou pela provação do Gloxinia e suas asas finalmente cresceram,
o poder do King aumentou muito, sendo capaz de acessar livremente o verdadeiro poder da árvore sagrada e o seu tesouro sagrado. Enquanto suas asas não estavam completas, Melacilla afirmou que seu poder se tornou comparável ao de Gloxinia, e o próprio Gloxinia notou que, apesar das asas de King terem apenas crescido, ele pode empunhar sua lança espiritual no mesmo nível que ele, e assim seria capaz de superar o primeiro Rei das Fadas e até mesmo se tornar o Rei das Fadas mais poderoso de toda a história, algo que se mostrou verdade depois que ele quebrou o selo de Mael e teve suas asas totalmente crescidas, onde com seu verdadeiro poder despertado, não apenas mudou de aparência, mas a força e a qualidade dos seus feitiços aumentou demais, e isso permitiu que ele não apenas dominasse Mael com a sua Chastity Fall, mas também usasse várias formas dela simultaneamente, para fins ofensivos, defensivos e de suporte. O seu poder inato é o Desastre, que é concedido àquele que é o Rei das Fadas, e essa habilidade, essencialmente, lhe concede a autoridade para governar a floresta do Rei das Fadas, e permite King exercer controle completo sobre a vida e a morte, alterando e controlando a matéria em um nível molecular. Por exemplo, ele pode transformar um ranhão raso em uma ferida fatal, um pequeno veneno, uma toxina letal e um pequeno crescimento benigno em um tumor cancerígeno que pode devorar um corpo inteiro. Também lhe dá controle total sobre a natureza, lhe permitindo manipular várias floras, deixando-a florescer ou perecer de acordo com a sua vontade. Esse poder foi originalmente descrito como a razão pela qual King é capaz de extrair completamente todo o poder da lança espiritual Chastity Fall, já que o Desastre pode modificar o status natural de algo e pode mudar sua forma. E claro, como uma fada, o King pode ler os verdadeiros pensamentos e sentimentos dos outros. Por fim, o seu tesouro sagrado, que é o Chastity Fall, tem 10 formas diferentes que podem ser usadas em batalha, como por exemplo, a primeira forma Chastity Fall totalmente desperta, que assume a aparência de uma grande lança, onde ele se mostrou capaz de usar as seguintes técnicas: a Bumblebee, onde o King lança vários ataques com o Chastity Fall que rapidamente enxameia o inimigo em todas as direções, e também pode usar a técnica Sabaki no Wari, onde o King carrega muito poder mágico com a Chastity Fall e a joga diretamente no seu oponente. Em quarto lugar, Zeldris, o atual rei do clã dos demônios e o irmão mais novo de Meliodas, que provavelmente ficou muito mais poderoso do que a sua forma final em Nanatsu no Taizai. Porém, como não o vimos em ação ainda com seus novos poderes, ele ficará aqui nessa posição, de acordo com Meliodas, devido a ele ter recebido emprestado o poder mágico do rei dos demônios. O poder de Zeldris pode ser igual ao do seu pai, porém isso não se mostrou verdade. O Meliodas havia superestimado seu irmão. Apesar disso, a aura de Zeldris por si só aterrorizou Arthur antes dele se tornar o rei do caos. Zeldris foi capaz de infligir uma maldição a Merlin, mesmo que ela tivesse uma resistência natural aos efeitos da magia demoníaca, que a teria matado, e era tão poderosa que até mesmo Hedrixan, que passou anos estudando magia druida, não podia fazer qualquer coisa para salvá-la. Zeldris é o único demônio ao lado de Meliodas conhecido por ser capaz de sobreviver tomando vários mandamentos em si mesmo. Sua velocidade na esgrima é dita ser a mais rápida em todo o reino demoníaco, o que é comprovado como verdade quando ele luta de igual para igual com o Ludioshel em uma batalha de espadas. Zeldris também é bastante resistente, apesar da sua aparência, e sobreviveu a ser atingido pelo sol cruel de Escanor, a queima-roupa, e também possui uma tremenda força física, como mostrado quando ele segurou o ataque da espada divina de Escanor por uma quantidade significativa de tempo. Sua habilidade é a Omnius Nebula, que é uma técnica de extrema concentração, onde o Zeldris gira sua energia escura ao seu redor em velocidades imensas, ao ponto de parecer invisível, criando assim um vórtice que envolve e atrai todos os seres vivos ao seu redor, e esse poder faz o ar fluir e cria um vácuo, e tudo que entra em contato com ele é cortado por Zeldris. A técnica foi poderosa o suficiente para dar danos em Escanor em seu estado The One. Ele também possui a habilidade Godon, ou Governante, onde Zeldris é capaz de anular completamente todos os ataques mágicos, e como um demônio, ele pode usar a Hellblaze, ou as Chamas do Inferno, que são chamas negras que possuem um efeito adicional de anular a regeneração de um imortal. E como se não fosse o bastante, Zeldris também pode usar a Dia de Ira, que invoca um portal sobre seu alvo desejado e libera um enorme raio para derrubá-lo, e também foi agraciado com o mandamento da piedade pelo Rei Demônio, onde qualquer um que vira as costas para Zeldris é tratado como cometendo um ato de traição e é amaldiçoado para servir o Rei Demônio e por extensão ao próprio Zeldris. Em terceiro lugar, Ban, o pecado da ganância dos 7 pecados capitais, marido de Elaine, pai de Lancelot e rei de Benwick. Ban, no início da história, era um humano que atingiu a imortalidade ao tomar a fonte da juventude na Floresta das Fadas, algo que só foi possível porque a Elaine deu a ele enquanto se sacrificava para que a floresta pudesse ser protegida de um demônio, e foi somente após essa tragédia que o Ban se tornou um membro dos 7 pecados capitais e passou por várias batalhas até
até chegar em seu estado mais atual, alcançado após sobreviver ao purgatório em busca da consciência de Meliodas. E a imortalidade de Ban era tão impressionante que, mesmo tendo todo o seu corpo destruído, ainda assim conseguia voltar à vida. Porém, ao usar esse poder recebido pela fonte da juventude para reviver Elaine, ele perdeu a sua condição especial. No entanto, por causa do seu tempo no purgatório, se manteve extremamente poderoso. Sua resistência e durabilidade aumentaram drasticamente. Seu físico evoluiu tanto e se adaptou tanto que, mesmo depois de ter perdido sua imortalidade, ainda poderia suportar condições semelhantes e sair completamente ileso. Isso é mostrado quando ele não sofre ferimentos da tempestade de energia do Rei dos Demônios, que poderia acabar com qualquer ser vivo. De acordo com Golter, os limites da resistência física de Ban são ainda mais demonstrados quando ele foi capaz de resistir a vários golpes do Rei Demônio com apenas ferimentos leves. Sua força física e velocidade também aumentaram drasticamente ao longo dos séculos, se adaptando, vivendo, caçando e lutando contra o Rei dos Demônios, já que no purgatório o tempo passa diferente e as habilidades de combate do Ban aumentaram ao ponto de ele ser capaz de competir em combate físico sem usar o Snatch contra o Rei dos Demônios no corpo do Meliodas, que havia acabado de dominar os pecados capitais, dois dos arcanjos mais fortes sem esforço algum. E por falar no Snatch, seu dom inato permite o Ban, entre aspas, roubar objetos físicos agarrando e também as habilidades físicas dos outros, enfraquecendo-os enquanto ganha mais força e velocidade. No entanto, há um limite para quanta força o Ban pode roubar, a fim de não se prejudicar com poder esmagador. Usando uma forma do Snatch, Ban também é capaz de roubar parte do corpo de seus oponentes, como um coração ou um braço num piscar de olhos. E usando essa habilidade, Ban pode usar o 0-100 ou presença suprimida, uma técnica que de alguma forma torna Ban invisível e indetectável, possivelmente roubando a percepção dos inimigos e facilitando a sua fuga. Em segundo lugar, Meliodas, o antigo protagonista da história, o Pecado da Ira, capitão dos 7 pecados capitais, marido de Elizabeth, atual rei de Leones e o pai do Tristan, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Atualmente, Meliodas não possui o poder do Rei dos Demônios, porém ainda assim se mostrou mais poderoso do que a grande maioria dos seres do seu universo e até batalhou brevemente com Arthur, embora estivesse mais focado em proteger seu filho. E como um membro do clã dos demônios, Meliodas é capaz de manifestar seu poder de escuridão, que ele pode usar e transformar em várias formas para diversos propósitos, como formar asas para voar, reconectar membros e principalmente melhorar suas habilidades físicas e mágicas. Porém, ele é mais conhecido por sua habilidade com a espada e por sua proeza física pura. Meliodas facilmente superou Scanor em sua luta, apesar do seu poder aumentar a cada segundo, ao ponto de Diane notar que ele estava brincando com o pecado do orgulho, permanecendo assim quase completamente ileso por seus ataques, e somente foi derrotado apenas quando Scanor atingiu o pico dos seus poderes com o The One. E mesmo depois que ele ficou inconsciente, sua aura era imensamente poderosa e era tão sombria que foi capaz de fazer com que Scanor, King e Diane se sentissem doentes ao seu redor. Meliodas também sobreviveu sem esforço e ileso aos ataques de Arthur empunhando Excalibur, e sua aura era facilmente poderosa, o suficiente para intimidar os espíritos dentro da espada sagrada. A principal habilidade é o Full Counter, que o permite refletir ataques mágicos direcionados a ele, mas com muito mais poder. Meliodas também pode usar a sua Hellblaze, Chamas do Inferno, e assim como as de Zeldris, possui a capacidade de anular a regeneração de imortais, algo mostrado quando ele usou contra Ban em seu modo Assault, onde o Meliodas é capaz de fundir sua espada com o poder da escuridão e executar um poderoso corte feito de escuridão pode atingir o inimigo à distância. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o Arthur, o atual rei de Camelot e o atual vilão da história dos 4 cavaleiros do Apocalipse, aquele que é o hospedeiro do caos, o legítimo rei do caos, e ainda como humano comum, ele foi capaz de bloquear facilmente o ataque surpresa de Hendrickson e simultaneamente deu um contra-ataque desferindo um golpe no grande cavaleiro sagrado. Ao empunhar Excalibur, Arthur, empoderado pelas almas de todos os mestres e espadachins que anteriormente empunharam a espada sagrada, e assim o Arthur possui pleno conhecimento de diferentes estilos de esgrima, e depois de ser despertado como rei do caos, Arthur obteve parte do poder do caos, que escolheu coexistir dentro dele, e quando despertou o poder inconscientemente, Arthur era capaz de alterar a realidade, mas não possuía nenhum controle consciente sobre isso. Depois de superar a sua decepção com Cat, ele foi conscientemente capaz de manifestar um vórtice semelhante a uma boca para absorver o Cat e se declarou o Rei do Caos, aceitando o seu novo poder. E 16 anos depois, durante o período de tempo presente da história de Mokushiroku no Yonkishi, o poder e controle de Arthur sobre o caos cresceram consideravelmente, sendo capaz de compartilhar parte desse poder com seus cavaleiros através dos artefatos do caos. Arthur também colocou encantamentos de maldições reversas embutidos nesses mesmos poderes, que foram definidos para matar seus próprios cavaleiros caso revelem segredos sobre seus planos e Camelot. E sua espada atual é a espada feita pelos poderes do caos, que permite a Arthur gerar uma nova lâmina toda vez que ela é quebrada. Porém, o fato é que, caso não tenha ficado claro realmente, o maior poder do Arthur é a alteração da realidade. Ele criou uma Camelot totalmente nova, no que parece ser uma dimensão separada e até mesmo permite que pessoas
pessoas que já deveriam ter morrido sobreviverem, e em si, basicamente um deus, sendo menos poderoso apenas que o próprio Caos. Mas enfim, galera, esse foi meu ranking dos 10 personagens vivos mais poderosos de Mokushiroku no Yokishi. Concordam ou não concordam? Deixem os seus ranks aqui nos comentários, porque eu gosto muito de saber o que vocês pensam, e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!